Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Vou ler novamente. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos aqui nessa noite, Senhor, e colocamos diante de Ti, ó Pai, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, Senhor, tudo aquilo que nós colocamos e temos colocado diante de Ti em oração com lágrimas, com gemidos muitas vezes, Senhor, confiantes, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento então nós clamamos, ó Pai, que o Senhor possa abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, Senhor, para uma palavra tão importante como essa, porque importa entrar no reino dos céus. E o Senhor diz aqui que se nós não nos tornarmos ou não recebermos o reino como crianças, de modo algum entraremos nele. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toma cativo todo o nosso pensamento, seja da criança, do jovem, do ancião, para estarmos atentos à Tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós temos feito uma meditação aqui, sempre no Evangelho de Marcos, de maneira sequencial, e hoje nós vamos falar a respeito desse tema, o reino de Deus, a necessidade de recebê-lo como crianças. Tem muitas crianças aqui hoje para servir de exemplos para a gente, não é mesmo? Muitos jovens também. Na semana anterior a gente falou a respeito de casamento aqui, sobre as uniões, sobre o fato de os casados serem somente uma só carne, e o Senhor nos ensinou quão é importante nós trabalharmos para que o Senhor possa de algum modo usar os nossos casamentos para glorificar o nome dele. Muito bem. As nossas mensagens elas são gravadas pela Luane também aqui, pela Stephanie, e são colocadas no YouTube, caso alguém queira acompanhar depois tenha perdido. E hoje nós vamos falar a respeito desse tema, a respeito do fato de algumas crianças terem sido levadas até Jesus para serem abençoadas por Ele, e aí os discípulos eles tomaram uma atitude assim de não deixar as crianças serem abençoadas por Jesus. O que será que passou pela cabeça dos discípulos na hora? Talvez eles achassem que fosse incomodar o mestre. E aí Jesus, sabendo daquilo, ele ficou indignado com os discípulos e determinou que as crianças viessem e fossem abençoadas por ele. E algumas traduções dizem que Jesus abençoou uma por uma, impondo as mãos e orando por elas. E disse que deixou uma lição importantíssima, que nós temos que receber o reino de Deus como uma criança, senão a gente não entra dentro do reino de Deus. Então a gente precisa tentar entender e saber o que é receber o reino de Deus como uma criança. Eu acho que todo o nosso esforço tem que ser feito nesse sentido. Como que se recebe o reino de Deus como uma criança? Como é que é esse negócio? E a gente não pode ser que nem o Nicodemos, achar que a gente tem que entrar de novo na barriga da mãe, fazer o tempo voltar, virar criança novamente. O que será que Jesus quis dizer com isso? Então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para a gente vasculhar um pouco, versículo por versículo,
e tentar trazer algumas lições. Aqui hoje, como é dia de Santa Ceia, tem muita coisa para acontecer ainda, então não vou me estender muito na palavra do Senhor hoje aqui. Muito bem, veja lá no versículo 13, diz assim: trouxeram algumas crianças. Quem trouxe? Provavelmente foram os pais. Quem são essas crianças? Provavelmente são crianças de colo, que não poderiam ir sozinhas. Aqui na igreja algumas crianças elas já vinham sozinhas, sem os pais, porque elas podem andar, atravessavam a rua, sabem se comunicar, mas essas daqui não, elas tinham que ser carregadas. Então provavelmente Jesus está lidando aqui com bebês. Veja só você, quem não receber o reino de Deus como um bebê, de modo algum poderá entrar nele. Então são os pais que estão levando as crianças até Jesus Cristo. Aonde que Jesus estava? Provavelmente em uma casa. Veja no versículo 10 do capítulo 10, disse que eles estavam em casa, na região da Judéia. Alguns dizem que era em Pérea. Eles estavam levando as crianças nessa casa. E provavelmente os discípulos estavam na porta, impedindo aquelas crianças de entrar para que Jesus pudesse abençoar. Muito bem, porque diz assim, ainda no versículo 13: mas os discípulos os repreendiam. Não é só que eles estavam, não dá para você entrar, por favor, o mestre está cansado. Eles estavam repreendendo os pais, tipo assim: por que você está trazendo essa criança aqui? O que você está pensando? Sai daqui, o mestre não vai perder tempo com vocês não. Então eles estavam brigando com os pais que estavam levando as crianças até Jesus, né? Que coisa, que ousadia. Por que será que os discípulos estavam brigando com as pessoas que estavam levando as crianças? Por quê? Aqui a gente pode ter algumas conclusões. Primeiro, que na mentalidade deles, na mentalidade dos mestres daquela época, abençoar uma criança não era uma coisa tão importante assim. Talvez eles pensassem isso. Não era próprio dos rabinos da época perder muito tempo com crianças, porque eles diziam que a criança era um ser humano incompleto ainda. Era um ser humano, não era um homem perfeito, uma mulher perfeita. Então, para que perder tempo com essa criança? Mas Jesus, a gente já viu em outras oportunidades que ele inverte essa lógica do mundo, né? Porque o Evangelho, ele é uma contracultura. Ele não vai de acordo com a cultura do mundo. Muito bem. Só que eles tiveram uma reação de Jesus no versículo 14. Porque diz lá no versículo 14 que Jesus indignou-se. A ideia aqui de indignar-se é quase sentir uma raiva. Sabe quando os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, que Jesus falou assim: até quando que eu vou ter que suportar esse pessoal? É mais ou menos nesse sentido mesmo. Jesus ficou bravo. Se quiser, tem lugar aqui, viu, para as menininhas aí, que talvez elas, se elas quiserem sentar aqui na frente, tá? Livre aqui, tá bom? Muito bem. Então diz que Jesus ficou bravo com eles. Jesus ficou indignado. Jesus, ao mesmo tempo que eles estavam brigando com os pais, porque estavam levando as crianças lá, Jesus ficou bravo com eles. Mas por que será que Jesus ficou bravo com eles? Porque já era para os discípulos terem uma noção do que significava o ministério de Jesus naquela época. Porque veja, se você olhar lá no capítulo 9, lá na sua Bíblia, no capítulo 9, versículo 37, diz assim: Jesus disse e ensinou para os discípulos: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Então Jesus já tinha ensinado para eles que receber crianças era importante. E Jesus já havia demonstrado pela sua prática que receber crianças e os mais fragilizados da sociedade era uma coisa importante. E aí a gente aprende aqui que mesmo discípulos que aprenderam diretamente de Jesus demoram para aprender algumas lições, não é mesmo? Eu acho que a gente é assim também muitas vezes. Era para esses discípulos já saberem disso.
mas pelo contrário, eles estavam dando bronca nos pais, porque estavam levando crianças. Aqui a gente faz ao contrário, a gente dá bronca no pai que não traz a criança, mas naquele tempo os apóstolos estavam dando bronca nos pais, porque estavam levando as crianças. O Evangelho, meus irmãos, na criança, no Evangelho, ela pode ser um símbolo dos mais fragilizados na sociedade, porque a criança humana, ela não é como um filhote de alguns outros animais que já consegue, já nasce e já consegue de certa forma se virar sozinho, né? A criança precisa de todo um apoio. Então as crianças, elas são um símbolo da fragilidade na sociedade. E quem são os fragilizados da sociedade então? São os órfãos, são as viúvas e também os estrangeiros. A mensagem do Evangelho é para todas as pessoas, mas o Evangelho, ele na sua prática, ele dá mais atenção para aqueles que são mais fragilizados na sociedade. E até esse momento, os discípulos, eles não tinham entendido isso, porque eles achavam que o projeto de Jesus ainda era um projeto de poder, era um projeto de autoridade, e era um projeto de domínio. E já há muito que Jesus estava ensinando esses discípulos que o projeto do Evangelho não é um projeto de poder, não é um projeto de domínio e não é um projeto de riqueza, mas é um projeto de serviço, e é um serviço focado e voltado para aqueles que estão mais fragilizados na sociedade, porque assim como Jesus veio para servir, nós enquanto igreja também vivemos para servir. E os apóstolos, eles ainda não tinham entendido isso, daí a indignação de Jesus. De vez em quando Jesus fica bravo com os discípulos, ele dava bronca na frente de todo mundo, Jesus ficava bravo, e ele dá um ensino aqui, um ensino muito importante, que é o centro aqui dessa mensagem, dessa reflexão. Ele diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, não as embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Não atrapalhem as crianças, não as embaraçem, porque de tais é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Aí a gente precisa primeiro entender aqui o que é o reino dos céus. O que é o reino de Deus? Primeiro a gente precisa saber o que é uma coisa, para depois a gente querer, desejar e ir atrás dessa coisa. E o que é essa coisa, dizendo dessa forma, o que é isso que é chamado de reino dos céus? O reino dos céus, a Bíblia diz que é, por exemplo, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Jesus disse: o reino de Deus está em vós, está no meio de vós. O reino de Deus é o Espírito Santo reinando na nossa alma e no nosso coração. O reino de Deus é aonde a vontade de Deus é cumprida. Então, se no seu coração e no meu coração nós obedecemos a palavra do Evangelho, ali está o reino de Deus. Ali está o reino dos céus, no meio de nós, onde a palavra de Deus é obedecida, recebida, agregada com amor, com desejo, com carinho. Ali está o reino de Deus. Isso é o reino de Deus em nós. Mas o reino de Deus, ele também é uma realidade escatológica, que virá depois desta vida, para onde irão todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. É a nova ressurreição, é a nova vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse também é o reino de Deus, embora hoje as pessoas preferem mais o reino daqui, né? O reino de hoje, o reino do aqui e o reino do agora. Mas não é desse reino que Jesus está a dizer. Ele está dizendo a respeito do reino dos céus, aonde brilha o amor, aonde brilha a santificação, aonde brilha o desejo pelas coisas do Senhor, aonde brilha o amor pela sua palavra. Porque passarão os céus e a terra, e as minhas palavras jamais passarão. Jesus disse. Então é ali onde está o reino de Deus, onde a vontade do Senhor é feita. Por isso que na oração do Pai Nosso Ele ensinou nós a dizermos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aonde é feita a vontade de Deus, ali há o reino de Deus. Aí você fala assim: ah, mas a minha vida é uma tribulação, é uma briga só, é uma confusão. Talvez a vontade de Deus não esteja sendo feita ali. Porque o reino de Deus não consiste em uma fé morta, não consiste em uma fé teórica, não consiste em uma fé
só de aparência, mas consiste realmente em obediência. E só podem orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqueles que desejam realmente fazer a vontade do Senhor e desejar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na minha vida, assim como é feita nos céus. Esse é o reino dos céus, esse é o reino de Deus. E muita gente não quer esse reino, não quer receber esse reino. Aí Jesus no versículo 15, não, antes do versículo 15, quero falar um pouco mais sobre essa questão do reino. Não as embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Quem aqui quer o reino de Deus? Quem aqui quer o reino dos céus? Poucas pessoas aqui, hein? Vi uns 10, 12, vou perguntar de novo. Quem aqui quer o reino de Deus? Melhorou um pouco. Mas pode melhorar mais. Muito bem. Aí Jesus ele diz assim: o que significa dizer que o reino de Deus pertence às crianças? O que significa dizer isso? O que significa dizer? Será que a criança não tem pecado? Se ela morrer imediatamente ela vai para o céu? O que significa isso daí? Então, não há um acordo entre os comentadores exatamente o significado. Pode haver uma certa discrepância. Então, vou passar algumas opiniões aqui a respeito disso. A primeira interpretação é que o reino de Deus ele está disponível para qualquer criança. Para qualquer criança que está aqui. O Pedrinho, o Davi, o Breno, o Guigui, o Guilherme, para qualquer criança. E pelo fato de ele estar disponível para qualquer criança, os adultos não podem e não devem impedir que elas venham até Jesus. Então esse é o significado mais imediato, que tem a ver com o contexto. Se o reino de Deus está disponível para as crianças, evangelho não é coisa de adulto, evangelho é coisa de criança. Amém. Então, está abertas as portas do evangelho para as crianças, e as crianças devem ser alvo do amor de Cristo, pregado e ensinado para toda e qualquer criança, porque toda e qualquer criança com o mínimo entendimento, ela pode sim expressar o seu amor e o seu desejo por Jesus. Ela pode fazer isso. Então esse é um significado. O outro significado é que a entrada no reino dos céus está garantida para qualquer criança. É um significado teológico mais profundo. A gente sabe que no mundo hoje, como naqueles tempos, ainda morrem muitas crianças inocentemente de fome, por causa da guerra, por causa da violência, morrem até, têm suas vidas interrompidas algumas vezes no ventre de suas próprias mães. Então há um número incalculável de crianças que morrem e que já morreram todos os anos, vítima de algum acontecimento dos quais elas não provocaram. Então essas crianças, segundo essa interpretação que eu estou dando aqui, essas crianças têm o seu acesso ao reino de Deus garantido, porque Jesus, quando ele morre na cruz pelos pecados de toda a humanidade, porque em Adão toda a humanidade caiu, e em Adão é transmitida para toda a humanidade, pelo fato de ele ser o representante da humanidade, é transmitida toda a culpa pelo pecado de Adão, e também toda a consequência dessa queda, que é uma tendência ao pecado, que começa a nascer muito cedo na gente. Mas isso aconteceu, não foi culpa minha e nem sua, nós não estávamos lá, não foi responsabilidade nossa, por assim dizer, mas nós herdamos isso. Quando Jesus ele morre na cruz, ele morre por Adão, ele morre pela culpa de Adão, e assim, automaticamente,
a culpa e a responsabilidade pelo pecado de Adão é retirada da humanidade, fazendo com que cada um de nós só responda pelos seus próprios pecados pessoais. Por isso que toda criança, todo aquele que morre criança, segundo essa interpretação, está garantida a sua entrada no reino de Deus, porque ela é inocente diante de Deus e é inocente diante dos homens quando morre dessa forma. Por isso, que quando uma mãe está chorando a perda de um filho, ou o pai está chorando a perda de uma criança, ela pode ser consolada com essas palavras: ela está no colo de Jesus, porque das crianças é o reino dos céus. É uma interpretação, eu gosto dela. Eu não gosto de interpretações que dizem que talvez não. Eu não gosto dessa interpretação. Existem outras além dessa. Uma outra interpretação é que a criança é uma metáfora, é um símbolo daqueles que recebem o Evangelho com singeleza de coração, que também tem a ver essa interpretação com o contexto imediato, porque Jesus vai dizer isso no versículo seguinte, ok? Independentemente da interpretação que se adote, você tem a função, nós temos o objetivo de tentar entender o que é receber o reino de Deus como uma criança. Então essas são interpretações possíveis. E aí no versículo 15, Jesus diz assim: quem não recebe o reino de Deus como criança, de maneira alguma poderá entrar nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma pode entrar nele. E aqui é o centro da mensagem de Jesus. O que é receber o reino de Deus como criança? E aqui o pastor de novo vai dar pelo menos duas possibilidades. Uma tradução possível nesse versículo seria: receber o reino de Deus é como receber uma criança. Essa interpretação não estaria errada, porque conforme eu já li para vocês no capítulo 9, versículo 37, Jesus disse que quem receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. E quem recebe a mim, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Então, Jesus ele pega a representação mais humilde que a humanidade pode ter, que é uma criança indefesa, e dizer que quem recebe uma criança está recebendo a Cristo. Então, até aproveitando a presença do Paulo aí, dos irmãos do Me Ajude, nós criamos um vício na igreja evangélica, no sentido de criar um ritual de quem quer aceitar Jesus e tal. Jesus é bom, vai resolver todos os seus problemas, quem quer aceitar Jesus. E aí o povo vai, levanta a mão, aceita Jesus, e aí o pastor declara, né? Todos vocês que aceitaram Jesus hoje estão salvos para sempre. E criamos esse ritual aí. Mas Jesus ele deu o caminho para aceitar ele aqui. Quer receber Jesus? Tem que receber uma criança em nome dele. Esse é o jeito que Jesus ensinou de receber. Como que eu recebo Jesus, pastor? É fazendo um ritual? Amém. Se você fez ou não fez o ritual, espero que tenha sido sincero. Mas o caminho que Jesus ensinou, como é que você me recebe? Você me recebe recebendo uma criança em meu nome. Então, Paulinho, irmãos, eu creio que vocês já receberam Jesus muitas vezes. Ou receberem uma criança. E todos aqueles que se abrem para acolher uma criança em nome de Jesus recebem ele. O resto é papo furado, teoria sem efeito, de igrejas e de lugares inchados, mas com pouca bondade, que pouco se faz. Por que nós temos tanta dificuldade de interpretar literalmente as palavras de Jesus, né? Por que nós temos tanta dificuldade de interpretar as palavras de Jesus? O Evangelho é o jubileu de Deus.
No jubileu de Deus, todas as coisas eram divididas. Tudo era repartido. As propriedades voltavam aos seus donos originais. As dívidas eram perdoadas e os escravos eram libertos. E Jesus ele disse que ele foi ungido pelo Espírito Santo para proclamar a liberdade aos cativos e oprimidos do diabo. E a igreja primitiva expressava isso lá em Atos capítulo 2, quando diziam que eles repartiam os dons entre si, não havia entre eles nenhum necessitado. Por que tanta dificuldade de viver essas palavras hoje? Talvez falte esforço de cada um daquele que se chama crente evangélico do Senhor, de começar a colocar em prática as palavras de Jesus, tais quais Ele nos deixou. Porque a maior parte do tempo se está fazendo um esforço danado em fazer aquilo que Jesus nunca fez. Às vezes campanhas e mais campanhas para tirar o dinheiro do povo, para construir um templo, para comprar um canal de televisão e tal. E Jesus não fez isso. Jesus ele não fez isso. Estou dizendo que a gente não precisa de um espaço, de um lugar, a gente precisa, é uma bênção que o Evangelho cresça, que o templo cresça, mas às vezes as pessoas estão colocando mais força em fazer uma coisa que Jesus nunca fez. Jesus nunca construiu um templo. E parece que 95% da força e do dinheiro dos irmãos é para construir templos, impérios e pagar canais de comunicação, para fazer com que milhares e milhares de pessoas sejam convencidas de uma mensagem, mas que não faz na prática aquilo que Jesus mandou fazer. E aí naquele dia ele poderá dizer assim: não vos conheço, porque vocês não fizeram aquilo que eu mandei. Vocês fizeram um monte de coisa que eu não fiz. E aquilo que eu fiz e mandei fazer, vocês não fizeram. Então, uma das formas de receber o reino de Deus seria receber uma criança. Seria uma interpretação possível e uma interpretação boa. A outra interpretação, e talvez essa tenha mais a ver com o contexto dessa mensagem, é receber o reino dos céus com atitude de criança. Receber o reino dos céus com atitude de criança é como uma criança que está recebendo um presente. Os seus olhos começam a brilhar, sua mão começa a suar, ela não vê a hora de pegar aquele negócio, de pegar aquele brinquedo, de abrir aquele pacote, rasgar mesmo, pegar aquele carrinho, sair andando, aquela bicicleta. E ele vai, e ele se envolve com aquele presente, e é como se o mundo inteiro dela tivesse apagado, porque agora ela só está focada naquilo que ela recebeu. Talvez seja essa a atitude diante do Evangelho que Jesus disse que nós deveríamos ter: receber o Evangelho como criança e se envolver com esse Evangelho, porque uma criança, quando ela recebe um presente, ela se envolve com aquele presente. É como uma criança que chega aqui, o Davi olha para a bateria, já quer ir lá, quer ver o pai batendo, ela quer se envolver com aquilo. Então, se uma pessoa recebe o Evangelho como criança, é como se ela tivesse recebido a pérola de grande valor, em que tudo mais perde o seu brilho, porque ela encontrou verdadeiramente o motivo da vida dela ali. Então, as pessoas podem não entender por que você largou as baladas, por que você largou as festas, por que você largou aquela vida, por que você largou a fama, por que você largou tantas coisas por causa desse negócio que essa gente fica falando aí. É porque você encontrou a pérola de grande valor, e é porque você recebeu o Evangelho com alegria, porque aquilo foi um presente te dado de graça. E você valoriza aquilo, e você gosta daquilo, você brinca com aquilo, você se envolve com aquilo, e você tem confiança, porque receber o Evangelho como criança, me parece que é confiança também nas palavras de Jesus, é confiar naquilo que Ele disse. Quem é pai aqui e trata o filho, e tratou o filho com dignidade, com amor, sabe que seu filho confia nas palavras dele. Ele confia no pai, ele confia na mãe, ele se entrega totalmente, porque ele confia, ele depende do pai e da mãe. Eu acredito que receber o Evangelho como criança também é confiar nas palavras de Jesus.
o que nos leva imediatamente à obediência de Jesus. Então, meus irmãos, o resumo da mensagem é esse, queridos: que você e eu possamos continuamente receber o reino dos céus como criança, com a atitude de criança, com o vislumbre de uma criança, com a graça de uma criança, com a gratidão de uma criança. Porque se nós recebemos o Evangelho dessa forma, Jesus disse que nós herdaremos o reino de Deus. Nós herdaremos o reino de Deus. E o meu desejo nessa noite para cada um de nós, irmãos, é que nós possamos realmente herdar o reino de Deus. Que nós possamos herdar o reino de Deus. Que nós possamos receber o Evangelho como crianças. Que nós possamos receber o Evangelho com confiança. Que nós possamos receber o Evangelho com alegria. Se os seus olhos não se lacrimejam mais durante uma oração, diante de um louvor, se você não tem essa expectativa de estar no meio do povo de Deus, adorando com os irmãos, trabalhando com os irmãos, peça ao Senhor que reavive a sua alma, para que você possa retornar ao primeiro amor, sempre estar trabalhando no Evangelho como uma criança que recebe um grande presente e fala: eu quero esse presente, eu não quero sair daqui, eu quero me envolver com isso. Como uma criança, não é difícil às vezes tirar uma criança da brincadeira, porque ela precisa tomar banho, é a mesma coisa. Que seja muito difícil de tirar do Evangelho, que seja muito difícil de tirar do reino de Deus, porque você o recebeu como criança e você o ama. Você ama a palavra, você ama a oração, você ama o envolvimento com as coisas de Deus, porque você recebeu o Evangelho como uma criança. E aquilo faz um efeito tremendo na sua vida. Se alguém um dia estragou essa visão do Evangelho de você, peça ao Senhor que você vire a página e caminhe para uma nova história na presença dEle, em nome de Jesus Cristo. Porque importa viver o Evangelho de Cristo. Olhe para essa palavra, olhe para a realidade, mas olhe para essa palavra e faça um esforço, faça de uma forma desejosa, colocando todas as suas forças, todas as suas energias para viver e cumprir esta palavra na presença do Senhor. Esta palavra, não importa que os outros tenham se desviado, que as pessoas não estejam fazendo do modo como deveria ser, o que será deste, Senhor, o que será deste, não importa. Vem tu e me segue. Vem tu e me segue. Que assim seja, irmãos, na presença do Senhor. Que o Senhor nos dê essa percepção infantil das coisas dele, para que nós possamos sempre estarmos maravilhados com a palavra dele, com aquilo que ele ensinou e com aquilo que ele viveu. Não existiu ninguém como Jesus. Não existiu ninguém que falou as palavras que Jesus falou. Não existiu ninguém que fez as coisas que Jesus fez. Talvez você possa admirar muitas coisas e muitas pessoas, e há muitas coisas e muitas pessoas boas para serem admiradas, mas Jesus é o mais admirável de todos. Ele é o mais lindo de todos, Ele é o mais santo de todos, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o amigo dos pecadores, Ele é aquele que traz a santidade para cada um de nós, Ele é aquele que levou os nossos pecados sobre a cruz, Ele é aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar, Ele é aquele que deixou a sua glória, que deixou o seu trono, que deixou a sua coroa, que nasceu da Virgem Maria, que andou entre nós, que enfrentou Pôncio Pilatos, que enfrentou os fariseus, que multiplicou peixes, que multiplicou pães, que encostou também nos leprosos, que conversou com a mulher samaritana. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que deve ser admirado, é Ele que deve ser seguido, é Ele que deve ser ouvido sempre, é Ele que deve ser honrado nas nossas vidas, hoje e para todos sempre. Que nós possamos ter coração de criança para receber esse Jesus sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que seja assim nas nossas vidas, irmãos, que seja assim na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus muito nos abençoe. Vamos orar na presença do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Graças a Deus.